Ete Homo. Distribuição Sinapse. Trabalho. Versão brasileira. Áudio News. Já está fazendo 27 graus no centro da cidade. Vai ser um dia quente. Agora as nossas dicas para não ficarem presos no trânsito. O trabalho é uma das atividades fundamentais do ser humano, que permite a nossa sobrevivência. E mais do que isso, as pessoas são vistas na sociedade a partir da função que exercem. Quando entramos para um emprego, estamos aceitando os valores e as regras implícitas a ele. O trabalho é uma parte importante da organização social. Ele estrutura as relações entre os indivíduos e assegura-os de sua participação na vida econômica. Para o ser humano, o trabalho é a maneira de interagir com o meio ambiente, de transformá-lo e moldá-lo para se adequar às nossas necessidades. Na sociedade moderna, o trabalho é visto como uma fonte de independência e liberdade. Paradoxalmente, o trabalho também pode ser uma prisão, onde se desenvolvem hierarquias e relações de poder, privando o trabalhador de toda a liberdade. Muitas vezes, uns poucos indivíduos enriquecem à custa de outros que precisam trabalhar para sobreviver. A história do trabalho é marcada por relações de poder, por exemplos de dominação e subjugação. A globalização da economia e a informatização estão mudando o universo do trabalho. A vida fica cada vez mais veloz. Nós estamos na era da superprodução. Os que conseguem atender a demanda vivem exaustos. Os que não conseguem perdem o emprego. As mudanças que estão transformando os setores mais tradicionais, como o agrícola, o industrial e o de serviços, têm um impacto abrangente. Mais de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro não têm emprego ou estão subempregadas. Ainda é cedo para avaliar as consequências da crise que atinge o mercado de trabalho no mundo. Mas ela é apenas mais um capítulo na história da evolução humana. Assim surgiu a ferramenta. Uma das características principais que distinguem o homem dos animais é o seu polegar opositor, que permite que ele manipule os objetos. Graças a essa característica, ele é capaz de fabricar ferramentas para transformar os recursos naturais de que dispõe em produtos novos e úteis. Os tipos de ferramenta que nossos ancestrais fabricavam marcam os diversos estágios da evolução humana. Há mais de 2 milhões de anos, as ferramentas eram feitas de pedra. As lâminas, lanças e pontas de flecha eram fundamentais para a sobrevivência do grupo. Cada ferramenta era considerada uma parte do arsenal do grupo e todos os membros do clã aprendiam a fabricá-las. Na Idade da Pedra, as pessoas viviam em grupos nômades e sobreviviam da caça e da coleta de alimentos. As atividades fundamentais da sobrevivência eram estreitamente ligadas a outras atividades, como a educação e a convivência familiar. O conceito de trabalho não existia. Uma vez eu tentei fazer uma coisa muito estúpida. Tentei calcular as horas de trabalho numa sociedade de caça e coleta de alimentos. Então levei meu caderno de notas e fui observá-los. Vi pessoas saírem para pescar e voltarem 4 horas mais tarde. Então anotei, são necessárias 4 horas de trabalho para obter 2 peixes. Mas depois de um tempo, comecei a notar que as pessoas que saíam para pescar eram marido e mulher e voltavam 4 horas mais tarde com os cabelos despenteados e um ar de felicidade no rosto. Obviamente, eles pescavam os 2 peixes em 15 minutos e gastavam o resto do tempo ocupados com outra coisa.
Muitos povos de tradição agrícola têm lendas que falam de uma época de abundância, onde os frutos e legumes nasciam espontaneamente no campo e esperavam para ser colhidos. Será que o Jardim do Éden terá existido sobre a Terra na época em que as pessoas viviam da caça e da coleta? Essa época é conhecida como Era da Abundância. Desde então, nunca existiu nenhuma sociedade humana que se alimentasse tão bem com tão pouco esforço. Então nasceu a agricultura. Bem, a lavoura pode render bastante, mas exige muito trabalho também. Há cerca de 12 mil anos, a agricultura e a criação de animais apareceram simultaneamente em diversos pontos do planeta, mas não sabemos explicar como se deu isso. Hoje em dia, nos perguntamos se nossos ancestrais não começaram a arar a terra por falta de opção. Os desertos se alastravam cada vez mais, reduzindo os territórios de caça e as áreas onde nasciam as frutas e os legumes. Literalmente, o território deles estava encolhendo. Nada melhor do que a agricultura para extrair o máximo de alimento de uma porção mínima de terra. A coleta e a caça, ao contrário, exigem territórios amplos. A Revolução Agrícola fez surgir novas tarefas. Era preciso construir silos, irrigar os campos e tomar conta dos animais. As pessoas começaram a fabricar potes de cerâmica para transportar a água e cestos para carregar as colheitas. A descoberta das ligas de metal há cerca de 4 mil anos fez nascer uma ocupação importante, a do ferreiro. Com bronze e ferro, nossos ancestrais puderam forjar ferramentas mais eficientes que aumentavam a produtividade. As pontas eram mais fortes, as lâminas mais afiadas e as curvas mais definidas. As populações cresceram, dando origem aos primeiros grandes povoados ou vilarejos. A sociedade se tornou mais complicada. Não mais complexa, mas complicada. Com mais pessoas, era preciso uma organização social ligeiramente mais complicada. Foi então que apareceram os primeiros especialistas dedicados a cuidar dos arquivos, contar a população e fazer o registro dos nomes. A civilização egípcia era extremamente hierarquizada. Com isso, as tarefas se especializavam cada vez mais e novas funções apareciam a cada momento. A ordem social era garantida graças à dura disciplina a que os trabalhadores eram submetidos. O trabalho na lavoura era coordenado por chefes de equipe. Cada agricultor tinha que obedecer ao seu chefe sob pena de castigos físicos. Quando se tem uma cidade, quando se tem pessoas que tiram seu sustento da terra e convivem numa cidade, é preciso que exista um sistema para criar produtos e um sistema para promover a troca desses produtos. Afinal, o alimento é produzido e armazenado e precisa ser distribuído. Essa distribuição pode ser feita através de um sistema burocrático centralizado, como no Egito Antigo, ou através da troca por produtos oferecidos pelos artesãos, pelos mercadores e outros. Os sacerdotes, guerreiros e escribas ocupavam o patamar mais elevado na pirâmide social. Os escribas, cujas funções passavam de pai para filho, eram os funcionários do Estado, responsáveis por controlar os estoques e separar as cotas solicitadas pelo faraó.
Sem essa organização administrativa, o regime dos faraós jamais poderia ter existido e as pirâmides não teriam sido construídas. Vamos ouvir agora a descrição da construção da pirâmide de Quéops, feita por Heródoto, um dos grandes pensadores da antiguidade. Quéops convocou todos os egípcios para o trabalho. Alguns levavam as pedras até o Nilo, outros ficavam na margem oposta para descarregar as balsas que atravessavam o rio levando as pedras. Havia sempre 100.000 trabalhadores no local da obra e as tropas eram substituídas a cada 3 meses. Sendo assim, durante 10 anos, o povo egípcio precisou construir uma estrada para o transporte dos blocos de pedra. A construção da pirâmide em si demorou 20 anos. Na Grécia, a mão de obra dos escravos estava presente em todos os setores. Eles trabalhavam arando os campos, nas minas, nas construções, lado a lado com os cidadãos livres. Os escravos ocupavam até mesmo posições mais importantes que exigiam habilidade intelectual. Mas apenas os cidadãos livres tinham o direito e o dever de se dedicarem à filosofia, à política e às artes, atividades consideradas nobres e fundamentais. No livro A República, Platão descreve a organização da cidade ideal. Ela se basearia em funções especializadas que os trabalhadores não estariam aptos a exercer por não terem tempo disponível e não conhecerem as maneiras de governar. Aristóteles também fala disso ao se referir aos trabalhos manuais. Segundo a sua filosofia, o ato de sentar perto do fogo para realizar trabalhos manuais danificava o corpo humano, deixando-o deformado. Por isso é que Hefesto, o deus grego dos trabalhos manuais, tinha o corpo deformado. Ele era manco e tinha uma corcunda. Embora os filósofos desprezassem o trabalho, a maior parte dos cidadãos livres se esfalfava de manhã à noite. Mercadores, lavradores, artesãos e arquitetos podiam apenas sonhar com uma sociedade ideal onde não houvesse trabalho. A máquina humana. Jesus de Nazaré, o filho do Deus cristão, era um simples marceneiro. Usando a sua imagem como exemplo, o cristianismo, que dominou a Europa na Idade Média, resgatou a respeitabilidade do trabalho. Embora as condições de trabalho fossem duras, o feudalismo livrou os trabalhadores do conceito de escravidão. Os servos deviam se submeter aos nobres, mas também tinham os seus direitos. Os servos tinham o direito de arar as suas terras e de dispor de suas colheitas como quisessem, mas precisavam trabalhar um determinado número de dias nas terras do senhor feudal. A terra pertencia primeiramente aos reis, depois aos senhores feudais e depois ao povo. Para fazer uso da terra, cada indivíduo tinha direitos e deveres a cumprir. O senhor feudal ocupava o centro da economia medieval. Ele era o dono das terras e enriquecia graças ao trabalho de seus vassalos. Sua riqueza permitia que ele construísse castelos fortificados, encomendasse trabalhos de artesãos, comprasse armas e fizesse guerras para conquistar ainda mais terras. Enquanto os camponeses viviam sob o domínio dos senhores feudais, a população dos vilarejos era livre para desenvolver as mais diversas atividades. O artesão era seu próprio patrão. Ele contratava funcionários e aprendizes para ajudar na oficina.
Os artesãos se reuniam em associações segundo sua especialidade para passarem seus conhecimentos a novos membros. Nas cidades, houve a formação das associações de artesãos, que foi um marco importante na história da ética do trabalho. Muitos dos valores idealizados na ética do trabalho hoje vêm das associações medievais, como as noções de dedicação, honestidade e assim por diante. Isso nem sempre aparece na prática, mas eram os ideais pregados por eles. Gradualmente, o controle da economia medieval passou para as cidades com o desenvolvimento da indústria. Um dos primeiros exemplos é a indústria têxtil de Flandres. As atividades foram se diversificando cada vez mais. Havia o tanoeiro, o ferreiro e o artesão que fazia as velas e as vendia nas portas das catedrais. Os operários que trabalhavam na construção dessas catedrais, cada vez mais altas e imponentes, se orgulhavam tanto de seu trabalho quanto os artistas de suas obras. Cada categoria de artesãos tinha sua marca distintiva que passava aos seus filhos. A Associação dos Pedreiros, mais tarde, deu origem à maçonaria, porque nas construções havia sempre um pequeno galpão onde esses trabalhadores se reuniam na hora do almoço para discutir os mais variados assuntos. Na época, as ocupações passavam de pai para filho. Não existia o conceito de mobilidade social. Era muito difícil que um operário das camadas mais baixas melhorasse o seu status social ou mesmo conseguisse mudar de ocupação. No século XVI, as igrejas protestantes começaram a lançar novos valores no norte da Europa, principalmente na Inglaterra. A doutrina da predestinação do calvinismo diz basicamente o seguinte: o que você faz não importa. A decisão de levar ou não você para o céu cabe a Deus, não importando o que você faça. E a maioria das pessoas não vai para o céu. Essa era a doutrina da predestinação do calvinismo. Mas como uma pessoa poderia saber se era uma das escolhidas? Uma das maneiras de saber era avaliando o seu sucesso pessoal. E isso não estava ligado apenas ao prestígio acumulado, mas isso também estava ligado ao sucesso econômico, ligado ao dinheiro. Uma pessoa que trabalhava duro, uma pessoa que tinha o desejo de progredir, possivelmente seria uma pessoa escolhida de Deus e teria chances de ir para o céu. A Revolução Industrial transformou completamente o universo do trabalho. O uso das máquinas foi se tornando cada vez mais comum no Ocidente. Elas eram vistas como um instrumento de liberação, porque permitiam que se produzisse mais com menos esforço. Mas a realidade se provou totalmente diferente. O aparecimento das máquinas marcou o fim da produção artesanal. Nas oficinas, o artesão controlava suas próprias ferramentas, tinha domínio sobre o seu próprio trabalho. O produto era o resultado de sua criatividade e do seu esforço pessoal. Com a mecanização e o trabalho por turnos, a máquina passou a controlar o trabalho, em vez de o trabalhador controlar a máquina.
Caminhamos 1 hora até chegar à fábrica e quando o turno começa, trabalhamos como se o diabo estivesse em nosso encalço. Parece um inferno por causa do calor insuportável e do trabalho cada vez mais duro. Se fosse apenas eu, poderia suportar as horas intermináveis de trabalho, mas o menino... Eu acho que o senhor não o trouxe ao mundo para viver dessa maneira. A disciplina era dura nas fábricas e a punição física era comum. Além disso, com turnos de trabalho de 14 horas diárias, os acidentes eram frequentes. Muitas vezes as máquinas esmagavam dedos, prendiam braços em suas engrenagens ou, pior do que isso, matavam um operário. Foi durante essa época que um imigrante alemão que vivia em Londres começou a analisar as condições de trabalho dos operários e os problemas econômicos. Em 1867, Karl Marx publicou O Capital, obra na qual denunciava a exploração do operariado pelo regime capitalista. O marxismo serviria de inspiração para muitos movimentos trabalhistas do futuro. Ao se darem conta de que partilhavam interesses em comum, os trabalhadores chamados então de proletariado descobriram a solidariedade. Na Europa e na América, os levantes trabalhistas se tornaram mais frequentes e mais violentos. Operários tomavam as ruas, gritando palavras de ordem e cheios de rancor. Ainda assim, foi durante essa mesma época que o capitalismo triunfou. O engenheiro americano Frederick Winslow Taylor tinha como meta fazer com que os empreendimentos rendessem o maior lucro possível. Ele sugeriu uma nova abordagem, o gerenciamento científico do trabalho. Taylor propôs um estudo detalhado. A sua equipe ia para as fábricas munida de relógios e analisava todas as atividades do operário, observando a sua postura, seus movimentos. Depois, Taylor se dedicou a criar maneiras de tornar o trabalho deles mais eficiente. Ele foi às metalúrgicas, observou como os trabalhadores usavam as pás e concluiu que não eram adequadas. Decidiu projetar pás diferentes e ensinar cada operário a usá-las da forma mais eficiente, colocando-as no chão num determinado ângulo de inclinação e assim por diante. Segundo Taylor, cada operário devia cumprir sua tarefa com rapidez e eficiência. Não havia tempo para pensar. O trabalho de Taylor serviu de inspiração para Henry Ford, fabricante de automóveis, que desenvolveu um novo processo industrial. As linhas de montagem eram organizadas para que todas as ferramentas de que o operário fosse necessitar para cumprir sua função estivessem à mão. Assim, o operário foi submetido a um ritmo de trabalho sobre o qual não tinha mais controle, e sua participação foi ficando cada vez menos importante para o resultado final. Os trabalhadores se recusavam a se transformar em robôs e pediam demissão. A rotatividade de pessoal nas fábricas de Ford chegava a quase 100% a cada ano. Numa tentativa de manter os operários, ele oferecia um salário de $5 diários, o que representava uma pequena fortuna na época. Henry Ford foi um visionário que previu a chegada da sociedade de consumo antes de qualquer outra pessoa. E ela apareceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os países industrializados entraram num período de prosperidade sem precedentes que foi chamado por alguns de Anos Dourados. Confirmando as previsões de Henry Ford, o sonho americano de liberdade e igualdade de oportunidades passou a ser expressado pelo automóvel, um bem que agora era acessível a qualquer pessoa. O trabalho na atualidade.
Hoje, no mundo inteiro, 2 bilhões e 500 milhões de pessoas trabalham. A discrepância entre os salários de todos esses trabalhadores é enorme. Um engenheiro europeu, por exemplo, ganha quase 50 vezes o salário de uma operária da indústria têxtil no terceiro mundo. Ela, por sua vez, ganha bem mais que um lavrador africano. Também existem diferenças marcantes entre os trabalhadores rurais e urbanos. Hoje, a mecanização da agricultura nas grandes propriedades tem expulsado as famílias de pequenos agricultores de suas terras e acelerado a sua migração para a cidade. A população urbana está crescendo muito rapidamente e, na maioria dos países, esse crescimento não consegue ser absorvido. Isso fica mais fácil em épocas de crescimento econômico, quando existem mais empregos. Quando existe um boom no setor da construção civil, por exemplo, trabalhadores não especializados são contratados para todo tipo de função, mas quando termina esse período, ou quando o crescimento se desacelera, esses mesmos trabalhadores não conseguem mais empregos. Eles formam uma população instável que tenta sobreviver da melhor maneira possível. Isso, é claro, leva ao crescimento da criminalidade e de atividades marginais, como a prostituição infantil, os roubos e assim por diante. Essa situação também leva ao que eu chamo de la débris, um fenômeno que tem sido observado por muitos estudiosos. São pessoas que se viram como podem, vendendo fósforos e canetas nas esquinas da cidade. Em certos países, as taxas de desemprego estão tão altas e as condições de trabalho tão ruins que as pessoas tentam emigrar para os países ricos para melhorarem as suas chances de sobrevivência. Infelizmente, esses trabalhadores, sobretudo os imigrantes ilegais, ficam numa situação muito vulnerável. Embora consigam melhorar suas condições de vida, muitas vezes eles precisam suportar empregos desagradáveis e mal remunerados. Obviamente, isso reflete a situação dos mexicanos nos Estados Unidos, dos africanos na Europa e dos muitos imigrantes do sul da Ásia no Japão. Hoje o Japão tolera a presença dos imigrantes ilegais porque eles aceitam empregos que os imigrantes legais ou os japoneses não querem, como lavar pratos nos restaurantes ou até mesmo trabalhar como garçons. Boa parte dos garçons da cidade de Tóquio é estrangeira. São esses mesmos trabalhadores que varrem as ruas e limpam o metrô. Tudo isso é feito por estrangeiros, muitos dos quais imigrantes ilegais. As empresas seguem o mesmo caminho dos trabalhadores, mas na direção oposta. Elas começam estabelecendo parte de sua produção nos países em desenvolvimento. Como nesses países não existem sindicatos fortes ou normas que estabeleçam condições mínimas de trabalho, as empresas podem produzir a um custo mais baixo e aumentar sua margem de lucro. Os operários enfrentam turnos longos de trabalho em condições insalubres e recebem um salário que mal cobre o seu sustento.